No vídeo de hoje eu vou trazer todas as informações confiáveis sobre praticamente a queda de Arthur Lira e, de certo modo, o STF e o Conselho Nacional de Justiça partindo para cima de Deltan Dallagnol, Moro e a República de Curitiba. Praticamente todos estão lá por um fio e a casa vai cair. Eu vou trazer todos os detalhes nesse vídeo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a queda do Arthur Lira e companhia, tá? Apesar de você ver aqui que o STF rejeita outra denúncia, né, contra o Arthur Lira, na realidade aqui a casa caiu e praticamente o Arthur Lira está de joelho perante todo o Brasil. Até um tempo atrás ele achava que ele pintava e bordava e hoje o STF mostrou para ele quem manda. A gente vai acompanhar todos os detalhes, você vai saber de todas as minúcias, se é que assim eu posso dizer. Você vai saber de todos os detalhes sobre essa situação. Vai saber também aqui sobre o Deltan Dallagnol chorando praticamente e implorando para o STF, que antes ele tinha atacado, tá? A Câmara confirma a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e declara a perda do mandato de Deltan Dallagnol, que está rumo à jaula. Aí você vai falar assim, como assim, Cláudio? Rumo à jaula? Como o Deltan Dallagnol e o Moro estão rumo à jaula? Bem, se você parar para analisar, você vai ver duas matérias aqui que são impactantes, tá? O Conselho Nacional investiga o fundo da Lava Jato, que recebeu 2,66 bilhões em multas contra a Petrobras, ou seja, o Deltan Dallagnol sem foro privilegiado, né? O rumo aqui é a prisão, é a jaula. Dependendo de como for, basta apenas um pedido de prisão aí preventiva de um juiz de primeiro grau e o Deltan Dallagnol pode passar a noite na cadeia. Você vai saber também no vídeo de hoje, de uma maneira rápida, de uma maneira expressiva, né? De uma maneira expressa, uma outra situação que praticamente coloca o Moro em pânico. O Moro praticamente deve ter surtado com essa notícia aqui, ele deve ter ficado em pânico, assim como ele, Bolsonaro e companhia, né, ao ver que o ministro Toffoli suspende todas as ações contra Tony Garcia e passa a investigar suas denúncias contra Moro, ou seja, a casa caiu. Eu sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você estar assistindo o vídeo até aqui. Se você é novo aqui no canal, já aproveita e já se inscreve. É muito importante a sua participação. Esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda a sociedade. E aí você vai falar assim, não, Cláudio, mas não é tão importante assim a política de modo geral. Bem, se você parar para analisar, se não houvesse a internet, a gente, dificilmente teria uma situação como essa daqui, ó. O Arthur Lira, já aproveitando e já falando aqui, Arthur Lira tá de joelhos aqui perante o Brasil. Apesar dele ter comemorado, ele falou assim, não, tenho 24 anos de vida, quer ver, ó, como é que ele, ó, recebi com serenidade a decisão do Supremo Tribunal Federal de arquivar uma investigação contra mim. Tenho consciência tranquila. Os kits de robótica que pode falar um pouco mais sobre essa situação. Tenho consciência tranquila de que em 24 anos de atividade prejudicial, de 24 anos de atividade política, jamais cometi qualquer tipo de transgressão. Deixa a transgressão saber disso. Então, gente, para quem não sabe, o Arthur Lira, foi acusado aí de algumas irregularidades, essa que é a realidade. Por uma manobra, ele teve aí a sua ação, como é que eu posso mencionar para você, praticamente suspensa, se é que assim para você entender, ó, aqui, ó. O Arthur Lira foi acusado de corrupção pela Procuradoria-Geral da República após um ex-assessor ter sido flagrado transportando R$106 mil em dinheiro vivo, R$106.400 em dinheiro vivo. Recebeu aval aí do Supremo Tribunal em 2019, mas o processo pouco andou desde então. Agora, depois, que houve aí algumas situações da qual o Arthur Lira estava querendo ser maior que o rei, ou tá sendo mais real que o rei, a ação andou.
E aí o Arthur Lira, né, depois disse, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mandar no Brasil. Aí o pessoal falou, opa, pera aí. Só te explicar, você tá com uma ação contra você, querido, e a casa vai cair pra você. Essa aqui é a realidade, tá? A gente vai dar sequência aqui na ação, você vai querer pintar e bordar aqui no Brasil ou não? Não vou querer não. Então tudo bem, por enquanto deixa essa ação aqui. Isso não significa que o Arthur Lira não esteja em pânico, porque a partir desse momento que o pessoal pode retomar esse processo contra ele a qualquer instante, a qualquer momento, ele não é mais presidente da Câmara dos Deputados e a casa cai literalmente. Não existe uma outra opção. O Arthur Lira mostrou uma fragilidade absurda perante todo o Brasil. Essa que é a realidade. Pode até ter arquivado o processo. Agora, os males, os efeitos de tudo isso irão reverberar, né? Até errei aqui, fiquei empolgado. Irão reverberar contra o Arthur Lira durante anos, porque de certo modo ele ficou aqui praticamente, né, de pés e mãos atadas diante do Supremo Tribunal Federal e de certo modo diante de todo o Brasil. Agora todo mundo sabe que a qualquer momento o pessoal pode puxar simplesmente o processo lá e dar sequência e ele já não vai ter mais poder nem autonomia, tá? Praticamente aí ficou aquela situação, vamos deixar disso e tal, mas o Arthur Lira não vai mais, né, turrar, como diz na Bahia, igual ele estava fazendo. Você pode perceber que nos últimos dias aí, nos 5, 7 dias mais ou menos, o Arthur Lira não se pronunciou assim de uma maneira, né, forte, de uma maneira agressiva, porque ele sabia que estava com sérios problemas. Bastava uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, derrubar lá a liminar que deixava ele como o presidente da Câmara e a casa iria cair, né? Então, o Arthur Lira deu uma recuada. Uma outra situação que vai falar assim, Cláudio, mas é só isso, cara? Deixa eu falar pra vocês, isso já é um grande avanço. Não ter o Arthur Lira travando, né, lá no Congresso Nacional, já é um grande avanço pra mim e pra você, tá? Eu vou pedir pra você deixar o like, senão você acaba esquecendo e aí fica complicado. Ó, uma outra situação aqui também, da qual praticamente apavora todo mundo, tá? Todo mundo não, né? Não só o Arthur Lira que está em pânico, essa situação aqui, ó. A Câmara confirma a decisão do Tribunal Superior e declara a perda do mandato aí de Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol estava numa situação tanto que, né, realmente extremamente complicado. Deltan Dallagnol tava pintando e bordando aí, achava que, né, que ele, Moro, Hard, dentre outras pessoas, estavam achando que, né, não sei nem se é essa pronúncia que eu falei, né, mas enfim, eles estavam achando que com a Lava Jato que eles poderiam pintar e bordar no Brasil, quando na verdade não, né, o Deltan parece que ele até chegou a negociar com a Caixa Econômica Federal qual seria o melhor destino para o dinheiro que eles arrecadaram. Você vê que loucura, os caras chegaram assim num nível absurdo aqui no Brasil. Então, o Tribunal Superior praticamente aí, os caras deram um checkmate no Deltan Dallagnol, né? Primeiro você perde o mandato, depois de você perder o mandato sem foro privilegiado, você vai ficar numa noite, né, bem escura e sozinho, Deltan. Então foi o que aconteceu, tá? Aqui a situação do Deltan Dallagnol, ela se complica. Por que ela se complica? Bem, ela se complica porque ele já não tem mais o foro privilegiado, tá? E praticamente a corte aí, ó, a Câmara dos Deputados cassou por unanimidade, sério, o registro de a candidatura e consequentemente o mandato do deputado. A casa caiu. Matéria da Folha de São Paulo. A mesa diretora da Câmara dos Deputados declarou a perda do mandato de Deltan Dallagnol. Imagina o choro de Dallagnol nesse exato momento, onde ele está lá na casa, principalmente na casa dele, né, onde está frio, e ele está chorando lá constantemente, com medo da Polícia Federal, que é realmente uma situação constrangedora. Quem já foi a um depoimento ou algo do tipo assim, não é uma situação nada agradável. E o Deltan Dallagnol ficou, né, ensandecido, estava atacando aí o Tribunal Superior Eleitoral e mais outras coisas, falando coisas feias, coisas horrorosas, né, coisas das quais não se pode repetir aqui. E a casa caiu. Por que a casa caiu? Porque o pessoal cassou o mandato dele nesta tarde, tá? Por isso já deixa um like aí. Deltan Dallagnol tá praticamente aí em pânico. A mesa cabe apenas fazer a declaração oficial
da perda de mandato, atentando aí, atendendo às decisões do Tribunal Superior Eleitoral. No último dia 16, a Corte Eleitoral cassou por unanimidade o registro e a candidatura de Deltan. Então, a casa caiu. Agora, Deltan, lembra de toda aquela arrogância de apresentar PowerPoint e fazer aquelas coisas? Pois bem, a situação ficou complicada, porque você já não tem mais, né, aquela autonomia de promotor, né? Você agora você pode ser removido, né? Promotor tem alguns benefícios, promotores e juízes, né? Só que agora você já não tem mais. Foi pra política, de certo modo, tentando ter uma artimanha ali para escapar da punição essa da qual você pediu durante vários anos para as pessoas, e não deu muito certo. A casa caiu porque agora também foi cassado lá. Ou seja, não é promotor, não tem mais aquela estabilidade, e o pior de tudo, vai ficar inelegível aí por 8 anos. E olha, eu vou falar para você, agora você tem que, de certo modo, implorar para algumas pessoas para você não ir para a jaula, porque você vai ter que se comportar muito bem, viu, Deltan? Porque senão a casa vai cair. Isso né? Aí você vai falar assim, poxa, Cláudio, acabou? Não, para piorar a situação, né? O Conselho Nacional de Justiça parte para cima. E primeiro foi o STF, foi para cima, tá? Não, o Tribunal Superior Eleitoral. E aí o Deltan, ele perdeu aí todos os poderes ou superpoderes que ele e o Moro, eles achavam que tinha. E o próximo aí vai ser o Moro, viu, gente, tá? Mas calma aí que a gente já vai chegar lá, eu vou mostrar pra você, mas antes disso, deixa o like, por favor, quebra esse galho, dá essa força, dá essa moral. E principalmente, num grande dia como hoje, Arthur Lira agora praticamente aí não tem mais poderes, não tem superpoderes, e os poderes do Deltan também não tem mais, tá? A gente vai pra uma outra situação aqui, da qual praticamente a casa vai cair para o Deltan Dallagnol, tá? O Deltan não tem mais superpoderes, e o pior não foi só, o Deltan tá recebendo, né, praticamente ele tá sendo, né, tá sentindo ali a pressão constante da qual ele fez na vida de muitas pessoas durante alguns anos, e de maneira estranha. Eu vou falar pra você, qual é o próximo passo? O próximo passo, Deltan já foi, o primeiro passo, Deltan já foi cassado, tá? Não tem mais não é promotor, né? Como diz o haitiano lá, Bolsonaro não mais presidente, Deltan não mais, agora é o Cláudio Pereira que tá falando. Sou brasileiro falando aí, Deltan, não mais promotor e não mais deputado, porque o Tribunal Superior Eleitoral te cassou os mandatos, tá? E para piorar tudo isso, na vida de Deltan Dallagnol em pânico, tá? O Conselho Nacional de Justiça investiga fundo da Lava Jato, né, que recebeu 2,66 milhões em multa contra a Petrobras. Cara, isso aqui é um outro absurdo, tá? Parece que o Deltan Dallagnol, deixa eu pegar aqui, matéria do Brasil 247, leiam lá a matéria na íntegra, tá? Em 2019, o Deltan Dallagnol chegou a negociar com a Caixa melhores rendimentos para o fundo, né, partidário lá do Dallagnol. Quer dizer, para né, negociar os melhores rendimentos para a Lava Jato, não dele, tá? E aí, ó, presta atenção aqui, ó, como já mencionei, você é novo, já aproveita e já deixa o like aí, olha. Brasil de fato, o Conselho Nacional de Justiça está investigando possíveis irregularidades em um fundo privado criado em 2019 para gerir aí os recursos obtidos após a atuação da Operação Lava Jato. O fundo chegou a receber aí 2,66 bilhões para quebrar o Brasil. Quer dizer, 2,66 bilhões, né? De certo modo aí como se fosse uma indenização, parte de uma multa aplicada à Petrobras por órgãos americanos. Agora, esse aqui é um outro absurdo, tá? De onde você já se viu um promotor de justiça, ou enfim, todo esse pessoal aí, né, de Curitiba, uma parte deles, que nem todo mundo de Curitiba é desse jeito. Essa aqui é a realidade. Então, se você for de Curitiba, já aproveita e já faz seu comentário dizendo que você não concorda com essa barbaridade. Onde já se viu um órgão brasileiro, né, que tem aí o poder de, né, supremacia do interesse público, que são princípios constitucionais implícitos, né, ou seja, aqueles que não estão escritos, né, lá na Constituição brasileira, salvo engano, no artigo 37, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, entre outros, né, que os promotores têm que zelar, o pessoal lutar contra o próprio país, é uma das coisas mais absurdas, tá? E aqui os caras estavam lutando, de certo modo, pelo menos aparentemente, supostamente, para tirar dinheiro do Brasil e doar aí a um outro local. Isso é uma das coisas mais absurdas. E agora, o Conselho Nacional de Justiça partiu pra cima, tá? E nada disso vai ficar impune, mas de jeito nenhum. Olha só a matéria que saiu aqui. A Globo News informou que
a investigação do Conselho Nacional de Justiça busca verificar possíveis irregularidades, tá? Como desvio de função. Como é que o Dallagnol vai ficar negociando aí, né? Você é promotor, cara. Você não tem aí que ficar negociando com caixa, negociando, né, juros, quanto que vai ter de rendimento. Você é o que aí? Você é dono do Brasil? Você tava como o Arthur Lira? Dallagnol, nós já vimos com a lição do Arthur Lira que isso não pega muito bem. E vimos e vamos ver também sobre a situação do Moro. E, consequentemente, a você, que essa que é a realidade, tá? Onde já se viu um cara que prega a justiça, que tá lutando pelo bem, né, do interesse público, como eu já havia mencionado, tá envolvido numa situação dessa daí. Quantos promotores nós temos aqui no Brasil? E não vemos, em hipótese alguma, eles envolvidos nessa situação de negociar quanto que vai ter de rendimento, de juros, enfim, e coisa e tal, como se assim agisse para interesse próprio. A casa caiu. Agora parece que até a Globo traiu vocês. Ou, né, parece que Plim Plim, errei aqui na fala, supostamente, né, traiu vocês, tá? A Procuradoria-Geral se manifestou contra e o Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos do acordo. Ou seja, a casa caiu, tá? Gente, olha, a decisão do Supremo Tribunal assinada pelo Alexandre de Moraes, houve longo impasse envolvendo a a PGR, Procuradoria-Geral da República, né, a União e o Congresso Nacional. A disputa foi encerrada com um novo acordo, tá? Que destinou os 2,66 bilhões para ações de combate a queimadas na Amazônia. Ou seja, Dallagnol, tomaram o dinheiro que era seu, quer dizer, tomaram o dinheiro que era lá para combate à corrupção e transferiram, né, as queimadas na Amazônia, que eu acho que isso é realmente sensato. Cara, a Amazônia é linda demais, já fui lá, eu, a Cleide também, enfim, é maravilhoso. Mas uma outra parte aqui, o mais importante é que tomaram esse dinheiro do Dallagnol, todo esse pessoal aí, ou que era da Lava Jato, e transferiram para um local ideal, do local onde realmente precisa da ajuda do Estado. Uma outra situação é aí você vai falar assim, pô, Cláudio, pode piorar para o Dallagnol? Pode piorar e já piorou. Uma outra decisão realmente triste contra triste? Eu falei triste para eles lá, para mim não. Essa que é a realidade e eu acredito que para você também não. Hoje é um péssimo dia para o Dallagnol, para o Moro. Provavelmente os caras estão em casa chorando. Você vai falar, poxa, Cláudio, será que eles estão chorando? Mas por quê? Olha, cara, deixa eu falar pra você. Isso aqui é uma situação extremamente complicada, a matéria do Brasil 247, depois vocês vão lá e leiam a matéria na íntegra. Tô aqui fazendo um resumo e comentando pra você. Toffoli, o ministro Toffoli, suspende todas as ações contra Tony Garcia, até gaguejei aqui, contra Tony Garcia e passa a investigar suas denúncias contra Moro. Aí você vai falar assim, mas e aí, Cláudio, as coisas não funcionam bem assim, cara. Olha só, o cara tá aqui, fez umas denúncias bombas aí contra o Moro e praticamente a casa caiu. Eu vou até tirar essa minha foto aqui que não tem nada a ver com o Moro, essa que é a realidade, que ele se vire pra lá com o Supremo Tribunal Federal. Moro será o próximo, tá? Moro e Dallagnol, cara, praticamente aqui caiu aqui a casa, tá? O Moro tá praticamente desmoronando, como diz o Gustavo Mendes, a cada dia que passa. E isso não é uma ironia, tá? Eu tô falando sério mesmo. Tá desmoronando. Decisão do Supremo Tribunal foi tomada nesta terça-feira após a PGR reconhecer competência da Corte para investigar as acusações de Garcia contra Sérgio Moro. Para quem não sabe quem é esse Tony Garcia aqui, esse rapaz aqui, provavelmente esse aqui, ó, da minha direita aqui, eu não gosto de falar muito no nome da direita, mas enfim, esse cara tá com esse óculos aí, ele fez declarações realmente estarrecedoras contra o Sérgio Moro. Tá? Foram declarações assim realmente assustadoras, da qual talvez você, se você não sabe um pouco da história, talvez você não tenha assim 1% de ciência do... como é que eu posso mencionar? Até me perdi aqui. Mas o cara fez declarações assustadoras, tá? Segundo aqui um pouco da matéria lá, e eu confio piamente aqui na matéria, é o seguinte, o Tony Garcia, ele relatou aí ao Joaquim de Carvalho, um dos maiores, para mim, né, nesse quesito aí de investigação, com todo respeito aí aos outros, é o Joaquim de Carvalho, né, e quem sou eu para poder falar desses caras aqui, né, os caras monstros aí, ele é um maior, tá, com todo respeito aos outros, senão o pessoal pode, né, mas enfim, para mim é o maior, ele revelou aí ao Joaquim de Carvalho, né, durante revelou lá pro Joaquim de Carvalho que o Tony Garcia, ele atuou como agente, de certo modo, do Moro,
tá infiltrado aí, né, e recebeu a missão de investigar ilegalmente adversários e inimigos políticos do Moro. Eu não sabia que juiz tinha, nunca imaginei que juiz tinha inimigo político. Realmente é uma situação da qual é constrangedora, porque na lei que nós sabemos aqui, o novo Código de Processo Civil fala que juiz não deve ter parte, mas aqui no Brasil inovou. Colocou um cara que, de certo modo, tinha inimigos políticos. Deixa eu aumentar aqui, né? Ex-juiz suspeito aqui, ó, deixa eu ver, ó. Inimigos, deixa eu colocar aqui. Inimigos, aqui, ó, tá aqui a situação, ó. Inimigos políticos do ex-juiz suspeito. Então tá aqui, o pessoal sempre frisa, né? A parte de suspeita, enfim, tá aqui. E essa que é a realidade. Então, só para você ter uma ideia, só para você ter uma noção, né? O cara, ele agia de certo modo como uma pessoa infiltrada, né? Tinha essa missão. E o pior de tudo isso, você não tem uma noção. Esse cara aqui, segundo a matéria, né, o Tony Garcia, ele atuou como uma pessoa instruída por Moro a conceder uma entrevista contra o José Dirceu em 2006, na revista Veja, né, com falsas acusações. Olha que loucura, né, chegou a situação no Brasil, da qual essa eu já vinha mencionando. Tem outras pessoas que estão falando sobre essa situação, da atitude do Moro, das atitudes estranhas do Moro e companhia, há muito tempo. Eu comecei a falar em 2018, salvo engano, tá? Mas olha que loucura, olha a que ponto chegamos. É um negócio assim, de um juiz, um cara que ainda estava atuando como um juiz, colocar uma pessoa para poder ficar investigando as pessoas, né? Inimigo político, enfim. Olha que loucura. O cara realmente, no caso aqui, supostamente, o Moro desrespeitou todas as regras aí da magistratura, o novo Código de Processo Civil, aonde fala lá sobre os deveres, né, do juiz, né, e também dos direitos dos juízes de modo geral. Então o Moro realmente, né, segundo aqui a matéria, o cara é muito complicado. Só que assim, aí você vai falar, pô, Cláudio, como é que fica? Cara, você tem uma noção? O ministro Dias Toffoli tomou uma decisão após a Procuradoria-Geral da República, né, cumprir aí, reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal de investigar essas acusações do Tony Garcia, ou seja, Moro é investigado agora, tá? Então, assim, o Moro, provavelmente, essa que eu vou frisar aqui, já tá frisada em mim. Em relação ao Moro, provavelmente vai ter o mesmo destino do Dallagnol, vai perder o cargo e ele corre sério risco de ir para um local especial. Se você já sabe qual é, tá? Comenta aí se você já sabe qual é o local que ele vai. Porque o STF, como já havia mencionado aqui, ele é a cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro. Ou teve né, não aqui no Brasil, mas teve um outro país aí aonde, né, um tribunal, eles achavam que mandavam mais que a Suprema Corte daquele país. Parece que os caras queriam dar ordem, né, na Suprema Corte. E lá, né, a Suprema Corte falou assim, ó, aqui é a gente que manda. Vocês são, de certo modo, são subordinados aí, estão aí para poder cumprir a justiça e, de certo modo, vocês têm que cumprir a justiça, mas a palavra final é da Suprema Corte. Porque senão, lá, né, naquele tribunal lá, né, lá seria a Suprema Corte. Então, tá aqui a situação, o Toffoli falando, manda pra cá pro Supremo Tribunal Federal, porque agora é com a gente. E, ó, nada disso, tá? Nada disso, nada de ficar achando que vai mandar aqui, porque essa que é a realidade. Vocês não mandam, né, aqui no Brasil, e a casa vai cair para vocês. O Moro e o Deltan que estão nesse exato momento numa situação extremamente complicada, delicada. E ó, vou falar para você, o que esses caras fizeram com o Brasil, tá? Sinceramente, eu não sei se haveria uma punição em especial para o Moro e o Deltan Dallagnol. Moro, Dallagnol, Bolsonaro e companhia. Cara, sinceramente, esses caras prejudicaram o Brasil. Eu, né, sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, e é realmente assim um grande dia, muito importante isso, né, o Moro e o Dallagnol, eles serem punidos pelo que fizeram, porque não foram coisas boas, né, e a casa vai cair para eles, né, não só caiu para o Arthur Lira, que ele de certo modo já não manda no Brasil assim como ele achava que mandava, o Dallagnol já foi cassado,
O Conselho Nacional de Justiça vai investigar lá as atitudes do Deltan, de certo modo, né? O pessoal da Lava Jato. Gente, ó, eu vou falar, tanta notícia boa para nós e péssima para Moro, Dallagnol e para Lira e Bolsonaro, que eu sinceramente não sei nem como, né, falar aqui mais sobre essa matéria. Muitíssimo obrigado. Comenta aí, por favor, deixa a sua opinião, porque ela é muito importante e vai ajudar o canal a gente trazer outros vídeos, né, assim como esse, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, obrigado, tchau. Faz um L, valeu!